Olá pessoal, boa noite. E a gente está começando aí uma live. O que é que a gente vai precisar? A gente vai precisar que você comece a disparar, tá certo? Vai convidando o pessoal, clica aí no teu aviãozinho e aí você envia para o pessoal para que outros jovens eles possam estar participando, tá certo? Possam estar recebendo tudo aquilo que Deus vai estar entregando para a gente essa noite. Então, olha só, vai enviando, né? Vai enviando aí, clica no teu aviãozinho e vai enviando para o pessoal aí, convida quanto mais pessoas melhor, para que elas possam também receber de Deus aquilo que o Senhor vai estar trazendo para nós essa noite. Um momento bem especial, um tema muito atrativo, né? Relacionamento espiritual do jovem cristão. Como é que a gente tem se relacionado, como é que o jovem tem se relacionado hoje, né? Seja relacionamento com Deus, seja relacionamento com sua família, seja relacionamento de maneira secular, no trabalho, na escola, na igreja. Como é que o jovem tem se relacionado, né? Como é que tem acontecido esses relacionamentos, né? Olha aí, pastor já entrou, pastor Fábio já está por aí também. Daqui a pouco eu te chamo, pastor. Vamos aproveitar esse tempinho, né? As lives, infelizmente, elas duram 1 hora apenas, então a gente tem que aproveitar. Então fiquem à vontade, pode mandar suas perguntas. Nossa equipe da mídia está aqui, tá bom? Para que você possa mandar sua pergunta e a gente vai, à luz da palavra de Deus, a gente vai tentar te responder, né? De acordo com o que está no coração do Pai, para mim e para você. Não esquece, olha só, se inscreve no nosso canal. Você já está aqui no Instagram, então você já está. Se você não está inscrito ainda, né? Se inscreve no nosso canal, vai lá no YouTube, na nossa plataforma no YouTube, né? Igreja da Vitória 4 em Algarismo Romanos IV, né? Igreja Vitória. Então vai lá, se inscreve, né? Ativa o sininho das notificações, porque se você só se inscrever, aí você está inscrito, glória a Deus por isso. Mas aí quando você assina lá ó, o sinalzinho, o sino, você coloca lá, deixa ele ativado para todas as notificações. Então quando a gente tiver uma live, quando a gente tiver um momento de intercessão, de oração, um culto, os nossos cultos de celebração, né, no domingo às 19 horas, né, na terça-feira às 19h30, nossa escola de escola bíblica, né, nossa escola para nos ajudar a crescer na palavra de Deus, nossa escola ministerial que funciona aos domingos pela manhã. Então, assim que a gente entrar no ar, você já recebe a notificação para poder acompanhar e receber mais de Deus. Amém? Ok. Aí, então, convidar o pastor Fábio, deixa eu ver aqui. Pastor Fábio pode mandar um convite, viu? E aí, Cris? Oi, pastor, tudo na bênção? Tudo na bênção, meu querido. Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus. Satisfação incrível estar com o Senhor aqui nesse momento. Viu? Tenho certeza que Deus vai usar a sua vida, né, nossa vida, para que a gente possa estar abençoando esse povo lindo que está aí, que já acessou aí, que está mandando convite aí. Você que segue Pastor Fábio Neves aí, Ministério Aviva, Recife, Ministério Batista, Recife, não é isso, pastor? Então, falei certinho, né? Ministério Batista, Viva Recife, é isso? Isso. Glória a Deus. É a satisfação, né? A gente está aqui junto, né? A gente sempre se conecta aí, né? Troca ideia em prol do reino de Deus, e eu acredito que Deus ele tem algo para que a gente possa compartilhar, né? No meio dessa geração, esses jovens aí, dessa juventude, até porque a gente sabe da dificuldade da luta, né, que cada um passa para poder ter um relacionamento com Deus, né? Tá me ouvindo bem aí? Ok, mano. Né? Amém, glória a Deus. Pastor Fábio, e o desafio hoje para a gente, é o relacionamento espiritual do jovem cristão. E a gente vai discorrer em cima desse tema aí. E aí eu quero deixar o senhor bem à vontade, né, para que o senhor possa estar fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração para a gente. E à medida que o senhor for trazendo aí aquilo que Deus colocou no seu coração, a gente vai compartilhando aqui talvez alguns textos, tirando algumas dúvidas e fazendo com que o povo seja edificado. Amém? Seja Amém. muito bem-vindo. Amém.
também a live, eu sou Cristiano, né? Sou líder, estou líder dos jovens aqui na Igreja Batista da Vitória, em Magoapion, e convidei um amigo, em nome de Deus, o pastor Fábio Neves, né, para poder estar junto com a gente nesse momento aí de intercâmbio via as redes sociais, para que a gente possa estar trazendo um pouco daquilo que está no coração de Deus, para o relacionamento do jovem, o relacionamento espiritual dele, né, com o próprio Deus. Enfim, fique à vontade, pastor Fábio. Tá me ouvindo bem aí, não tá? Perfeito. Amém. Eu não sei. Eu acho que eu tô com outro celular aqui, acho que o áudio ele não tá 100% não, mas tá dando para poder escutar, tá entendendo? Mas amém. Vamos orar, né? Vamos orar, né? Vamos sim. Por favor. É melhor orar, né? Eita glória, apareceu alguém. Oremos então. Pai, nós queremos render graças ao seu nome pela sua fidelidade e sua bondade, Pai. Estamos aqui na sua dispensação, como servos, como filhos do Senhor, Pai, que o Senhor nos resgatou do império das trevas, onde vivíamos em Deus da escuridão, mas tivemos um encontro especial com o Filho Jesus Cristo. E Ele nos mostrou o caminho, Ele nos mostrou que Ele é o próprio caminho. E assim nós temos perseverado em andar nesse caminho que tem se revelado para nós a cada dia. E pedimos a direção dos teus anjos, a direção do teu Espírito Santo, na verdade, para nos conduzir nesse momento, nessa live, Senhor, e que muitos jovens possam convidar e pessoas sejam extremamente abençoadas, não apenas com o que a gente falar de nossas experiências, mas com aquilo que a tua palavra vai falar, vai fazer, porque a tua palavra diz que ela é mais penetrante que uma espada afiada de 2 gumes, e ela cumpre o propósito dela. Então, Pai, nos entregamos em tuas mãos, porque sabemos que sozinho nada nós podemos fazer que frutifique e agrade ao teu coração. Mas pedindo a tua direção, dizendo que o Senhor nos use, temos a certeza que o povo será abençoado. Que seja aquilo que eu quero falar, Pai, que sejamos boca tua nesse tempo, nessa hora. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Cristiano, glória a Deus. Quando você falou em relacionamento, né, cristão, né, do jovem cristão, eu pensei em alguns aqui que na realidade eles podem expressar algum significado em relação a jovem, né, a um relacionamento. E eu queria ler um texto para a gente começar aí esse diálogo aí, que está lá no livro de Lucas, né? Lucas capítulo 9, é um texto bastante conhecido, e o versículo 26, né? 9, 26, aqui, que diz assim, ó: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, ele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória do seu Pai e do seu Pai e dos anjos, de tantos anjos, né? Ele diz assim, deixa eu ler que eu botei a Bíblia aqui distante, né? Porque qualquer que de mim se envergonhar e das minhas palavras, dele envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Quando a gente fala de relacionamento, Cris, de jovem, relacionamento cristão, eu acho que essa palavra muitas vezes ela é muito escassa, porque o jovem, quando se trata de relacionamento cristão, ele tem uma dificuldade muito grande de se relacionar com Deus e de manter-se se relacionando com Deus. E quando você falou... Deixa eu só interromper uma coisa, só um avisozinho. A gente desativou, tá, as notificações, as perguntas aí, os comentários, na verdade. Mas você que está ouvindo a live, está vendo a live, você pode fazer a pergunta aí do lado, tá, nos comentários, e a gente vai receber e a gente vai trabalhar isso aí. Certo? Pode continuar, pastor. Amém. Mas nas caixinhas, tá? As perguntas na caixinha. Então, existe uma dificuldade muito grande, porque a geração jovem,
né, ela entende que tem muita coisa pela frente ainda e dificilmente ela quer assumir um compromisso mais sério com Deus acerca do relacionamento. E quando você falou de relacionamento, o primeiro nome que veio na minha mente, sabe qual foi? Vergonha. A maioria dos jovens hoje ele tem vergonha de expressar, declarar, de externar para as pessoas o que elas sentem a respeito de Deus, né? E a gente vê Jesus aqui, o mestre, dizendo: olha, aquele que de mim se envergonhar e das minhas palavras, eu também se envergonharei, né? O Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória do seu Pai e dos santos anjos. Hoje existe uma dificuldade muito grande para os jovens se relacionar com Deus. Por quê? Por causa da vergonha. Que vergonha? Se você for olhar direitinho hoje, o jovem, quando ele compra uma roupa bonita, a primeira coisa que ele quer é vestir. Ele quer aproveitar aquela roupa, porque ele se sente bem. Então ele se sente bem com a roupa. O jovem que namora, né, que foi abençoado aí, ele tem o maior prazer em declarar que está namorando, que está com uma jovem, que está com um jovem, e quer mostrar para todo mundo que está bem. Quando a gente adquire algo, a gente quer compartilhar aquilo que a gente adquiriu. Mas quando se trata de algo, vamos dizer assim, a pessoa que está com a roupa velha, ela não tem nenhum orgulho de mostrar a roupa, né? Muito pelo contrário. Às vezes tem gente que não vai para a igreja e diz o quê? Não tenho roupa. Roupa, é verdade. Eu não tenho roupa para ir para a igreja. E por quê? Porque ela tem vergonha de usar aquela roupa, né? E hoje em dia eu vejo isso na geração jovem, que é uma geração apaixonada por Deus, é uma geração que deseja se aprofundar numa intimidade com Deus, porém tem vergonha de declarar o seu relacionamento com Deus, tem vergonha de dizer quem é Jesus, tem vergonha de chorar no culto, tem vergonha de gritar da glória, da aleluia, se derramar, se entregar a Jesus. E essa vergonha impede as pessoas de se aproximarem mais de Deus e possivelmente levar uma vida com um relacionamento que ele mesmo deseja, mas na maioria das vezes não consegue. Aí Jesus ele vem dizendo aqui: aquele que se envergonhar de mim, eu também, e das minhas palavras, eu também se envergonharei dele, quando vier a glória do meu Pai e dos anjos. E Paulo também falava isso lá no livro de Romanos, capítulo 1, e o versículo 16. Eu só vou deixar dois textos aqui bem parecidos, né? Que ele diz, olha, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não me vergonho do evangelho de Cristo. Muita gente deixa de conhecer Jesus de uma forma mais intensa, mais profunda, porque existe uma vergonha muito grande dentro delas. Quando eu falo vergonha, é uma vergonha indireta, né? Porque as pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar. Hoje em dia, as pessoas estão querendo carregar a Bíblia no celular, ao invés de carregar uma Bíblia na mão. Uma coisa, do mesmo jeito que Eliseu estava caminhando e o seu andar denunciou quem ele era,
a gente precisa ter prazer de denunciar quem nós somos. Ô pastor, e o que o senhor acha que está faltando para que essa vergonha ela possa ser rompida, né? Ela possa ser vencida, né? Então, o que talvez que faça com que... Porque a gente sabe que a questão tem as diferenças de personalidade, né? Tem aquele que é mais extrovertido, tem aquele que é mais dado, mas também tem aqueles que são mais introvertidos, né? Mas mesmo sendo introvertido, né, talvez isso dificulte um pouco a eles. Mas quando a gente olha para o que a palavra de Deus diz, a gente se depara com esses textos incríveis que você trouxe para nós, né, agora para a gente. Então, o que é que você acha? O que é que o senhor acha que falta para que esse jovem ele possa romper, né? Ele possa desfrutar daquilo que o Pai tem dele? Lá no livro de Salmos, 119, o versículo 9 diz assim, ó: como purificará o jovem o seu caminho? Aí a própria palavra de Deus diz: observando conforme a tua palavra, ou vivendo conforme a tua palavra. O jovem, ele precisa entender uma coisa. Existe uma distinção muito grande das coisas de Deus e as coisas do mundo. E a gente precisa valorizar, de fato e de verdade, as coisas. E crer que as coisas espirituais são verdadeiras. E crer que a gente pode alcançar um nível de intimidade sobrenatural, a ponto de a gente ver coisas que o mundo nunca nos proporcionou, né? Parece que o jovem hoje, a gente está no tempo da graça, né? E eu sempre digo assim, que a igreja, ela não precisa trazer o mundo para dentro da igreja para trazer as pessoas que estão fora. Porque a única coisa que pode atrair um jovem e fazê-lo permanecer dentro da igreja e com a vida de intimidade com Deus é a palavra. Não tem outro caminho. Quando eu, Cris, fui chamado para pastorear jovem, eu fiquei pensando assim: o que é que eu vou inventar para essa galera? O que é que eu vou falar para essa turma? Como é que eu vou pregar? Que desafio, hein? E eu comecei a olhar coisas em outras igrejas, modas que às vezes atraíam as pessoas, mas eu entendi uma coisa, que algumas coisas atraem, isso é fato. A gente precisa trazer novidade, porque a mente do jovem, ela é uma máquina de processar coisa. Às vezes eu fico doido, porque eu quero uma coisa, o jovem já está processando outra, aí a gente quer caminhar um pouco mais lento, mas eles são muito rápidos. E eu vi que tudo que eu estava proporcionando para interação dos jovens, para que eles pudessem ter uma vida de intimidade com Deus, era bom, mas era parcial, era passageiro. E Deus disse a mim, sabe o quê? Filho, pregue a palavra. Amém. Amém, Fábio. Amém, pastor. Pregue a palavra. Porque tem pessoas que são atraídas para a igreja pela bênção. Tem pessoas que são atraídas para a igreja pela dificuldade. Mas tem pessoas que são atraídas pela palavra. E eu estava vendo ontem, pastor, na nossa célula, e um dos textos que subiram lá, ontem você falando isso aí, me faz lembrar. A igreja de Atos, lá em Atos 2, né, 42 a 48, lá no finalzinho a gente percebe como as pessoas elas eram acrescentadas à igreja, né? Diariamente elas eram acrescentadas à igreja.
mas havia uma postura, havia uma conduta daqueles irmãos. O texto não relata se os jovens também, mas eu acredito que toda a igreja, ela vivia daquela forma, não só apenas em união, mas em unidade, em comunhão. Era o pão do pão, era as orações, era a palavra. Então, o estilo de vida daquelas pessoas, né, era o diferencial. Né? E às vezes a gente tenta, quando a gente vai tentando por esses caminhos, como você colocou, né, tenta ser atrativo com uma atividade, com uma programação e tal, e a gente até consegue chamar e atrair as pessoas. Mas eu acredito que o permanecer delas, o que vai fazer permanecer, é isso que você colocou, é a palavra. Tudo dela vai proceder. Isso mesmo. E o salmista diz: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Né? A palavra, Cris, ela gera temor e tremor. E a gente precisa temer, sabe? O ser humano, esse jovem, porque os jovens, eles são muito ousados em pecar, mas não são ousados em buscar a Deus. Por isso que tudo é dedicação. Se eu me dedico a Deus, a buscar a Deus, a me aprofundar na palavra, essa palavra ela vai ser alimentada dentro de mim e eu não vou pecar contra Deus e vou me apaixonar. O que está faltando é perder a vergonha e se apaixonar por Deus, porque quando a gente se apaixona, a gente faz loucura. É verdade. Quando a gente se apaixona, a gente faz loucura. A Bíblia diz que Deus ele está à procura de quem? Adoradores que o adorem em verdade e em espírito. Adorador que adore em verdade e espírito são pessoas além do normal. Não é um crente que vai à igreja domingo, quarta, sexta, não. São pessoas que realmente decidem chamar a atenção de Deus e que entendem que Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que se relaciona. E se eu não entendo que Ele é uma pessoa, para me relacionar com Ele, não vai haver relacionamento, não vai haver intimidade, porque eu não entendo que Ele é uma pessoa. E muitas vezes, a gente se perde. Por quê? Porque o mundo nos envolve através de muitas coisas atraentes, né, que estão de acesso livre para nossas mãos. Mas o que é o reino espiritual? É aquilo que a gente não vê. E que é real. E que é real. Bem mais real. Bem mais real, Cris, do que aquilo que a gente vê. Porque aquilo que a gente vê vai passar. Mas aquilo que nós... diz isso, né? Aquilo que a gente vê e sente é tudo transitório. A gente precisa ficar os olhos em Cristo. E aí, esse obedecer da palavra, esse se envolver com a palavra, pastor, eu acredito que é o que vai fazer com que, quando Jesus diz, olha, lá em João, né? A minha palavra vai te limpar. Então, cada vez que eu me exponho a palavra, cada vez que eu me entrego, né, que eu me debruço na palavra, é um momento que o Espírito Santo está limpando, para o Espírito Santo está fazendo o que Romanos 12 fala para a gente, 12, 1 e 2, né, aquela metanoia, aquela ajuda para que a nossa mente ela seja transformada. Os padrões antigos eles sejam distorcidos e a gente possa ver mudança. Então, muitos estão vendo você aí hoje, estou vendo aqui que tem jovens aí da tua igreja, né, a pessoa do Ministério da Batista, tem gente que está vendo aqui na nossa igreja, outras pessoas, mas quando olha para a sua vida hoje, olha para a minha vida hoje, eu digo, meu Deus, esse Jesus é verdadeiro. Ele realmente transforma as vidas, né, e quando a gente se dispõe, ele faz para dele. Agora, a gente precisa dar passos, né, pastor, para que as coisas possam estar se movendo também, né, no natural. A gente dá passos no espiritual para que o natural ele também possa se mover, né? Isso, né? Aí você vê, né? Porque eu tô falando, a gente falou de vergonha, né? De paixão e de palavra.
Porque a palavra, ela transforma, né? É a palavra que muda tudo. E é necessário a gente parar de ter vergonha das coisas de Deus. É necessário a gente se apaixonar por Jesus e pela palavra. E entender que, além da salvação ser individual, o relacionamento com Deus, ele também é individual. Amém, é verdade. Tem gente que vive de culto. Então vai para o culto, é tão gostoso você estar lá em comunhão com os irmãos. É tão gostoso você ouvir louvor e ouvir aquela palavra. Mas e depois? Exatamente. E depois, aí, a gente precisa entender. A gente vai pegar aquilo que a gente ouviu e vai colocar em prática, se apaixonando por Jesus e perdendo a vergonha, ou a gente vai ter medo de ser careta no meio dos amigos descolado e vai se esconder e virar um crente 007. É verdade. Então, pode falar, fala. Não, o que eu percebo também, eu estava falando com o discípulo essa semana, é que muitas vezes os nossos jovens, né, o tema relacionamento espiritual do jovem, então, ele conhece a palavra, né, ele teve encontro com o pessoal com Cristo, e às vezes a vergonha, a timidez, ou qualquer outra circunstância, impede dele viver essa paixão. E aí, talvez por ser algo, né, imaterial, né, intangível, não consigo tocar Jesus hoje, né, não chegou o entendimento aqui, eu toco Jesus quando eu toco uma pessoa, eu toco, né, eu estou sendo o próprio Cristo, né, cristãos, né, pequenos cristos. Então, quando eu expresso amor para com o próximo, eu estou sendo cristão. Então, assim, muitas vezes, às vezes a gente sabe o preço que Jesus pagou por nós, né? Eu sei que se eu entregar tudo nas mãos de Jesus, eu sei que ele vai fazer coisas que eu nem acredito que ele vai fazer, mas eu ainda não consigo abrir mão. E aí eu fiquei me perguntando, pastor, se graças a Deus que vai chegar esse tempo de conversar isso e trazer isso para a roda, né, hoje, para o momento que a gente vai ter depois também. Então, né, o que faz com que o jovem sabe que vai ser bom, mas não consegue abrir mão daquilo que está prometido, daquilo que está na palavra para ele, né? A Bíblia diz, né, que aquele que se aproxima de Jesus precisa crer que ele existe. Porque é um grande desafio, Cris, hoje, porque a gente precisa acreditar nas coisas espirituais, porque a gente não vê, então as pessoas são atraídas por aquilo que pega, por aquilo que tem, né? Tomé disse o quê quando Jesus apareceu? Já pensou? Eu quero tocar. Não acredito. A gente não precisa, a gente precisa só de uma palavra. A gente precisa só de uma presença, de uma sensação e crer que ele está dentro de nós. Não tem muito carnaval a ser feito, não, acerca do evangelho, não. O evangelho é simples, o evangelho é comum. A gente é que faz muitas vezes bicho de sete cabeças, achando que o evangelho ele vem impor coisas sobre nós e nos impedir de fazer coisas. Muito pelo contrário, a Bíblia diz o quê? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. É verdade. Então, o que é que me convém? Eu preciso analisar o que é que agrada a Deus, né? O que é que agrada a Deus? Romanos 12 diz, né? Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É renovar, é não se moldar aos padrões do mundo e se moldar aos padrões celestiais, que são o quê? As coisas espirituais. Quando não existe essa transformação, essa mudança de mentalidade e consciência, a gente não vai conseguir ter um relacionamento com Deus nunca, porque a gente está vivendo na dependência
daquilo que a gente tem, pode alcançar, né? Porque as coisas de Deus demoram muito. Para você ter ideia, eu estava conversando com um jovem e ele saiu da nossa igreja, mas ele conversou comigo e disse: ah, pastor, eu queria um trabalho e queria uma namorada. Eu digo: ô filhão, vamos orar, né? Que Deus vai mandar. Estás orando, estás jejuando. E ele não queria pagar o preço, mas queria que Deus respondesse, né? E ele chegou um dia para mim e disse: ah, pastor, tá difícil, vou sair da igreja. Eu digo: por quê? Porque Deus está demorando demais. Eu digo: filhão, o tempo é dele, não é teu. Mas ele disse: eu não posso esperar o tempo de Deus. Eu digo: então faça o que você acha que é certo. Ele saiu da igreja e, infelizmente, está vivendo uma vida, né, com prostituição, com droga. E muitas vezes ele diz que não é feliz. E eu disse a ele: cadê tua felicidade? Porque você disse que Deus estava demorando demais e você disse que tinha que ser no seu tempo. Então, no tempo dele, ele foi, saiu da igreja, arrumou uma namorada, arrumou um emprego, mas não consegue ser feliz. E ele disse: pastor, eu não consigo ser feliz. Eu digo: mas você não conseguiu o que você buscava? Aí ele: mas eu não sei. Eu digo: tá faltando Jesus, meu irmão. Enquanto você não reconhece que a necessidade do homem é Jesus, se você não tem uma vida de intimidade com Deus, um relacionamento afinado, alinhado com Deus, você não consegue se relacionar mais com ninguém. E a palavra diz, né? Onde você colocar o seu tesouro, ali está no seu coração. Então, às vezes, a gente se depara com essas questões, né? Então, mas nesse momento que a gente está vivendo pandemia, então, como é que vai ser meu Enem? Passei tanto tempo me preparando, né? Então, passei tanto tempo, né, me esforçando, e agora com essa situação, tá, seja cancelado ou não, e fica tantas incertezas. E entre outras coisas também, essa pandemia ela trouxe, né? Mas aqueles que estão conseguindo perseverar, eles estão conseguindo entender e compreender que a vida que nós fomos chamados para viver é uma vida que vence o mundo, é uma vida pela fé, né? É a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Então, quando os valores estão divididos, né? Então aí a cabeça fica um pouco complicada. E às vezes os valores vêm por conta até do primeiro núcleo social que o jovem ele é inserido, que é a sua própria família. Né? Às vezes até as suas aspirações não são as suas aspirações, são as aspirações dos pais, né? Os sonhos dos pais. Essa aí a gente precisa entender, né? E sensível a Deus, para que a gente seja canal de bênção, para que eles possam compreender que, em primeiro lugar, como Mateus 6,33 traz para a gente, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Eu creio, sabe, pastor, que quando vem esses acréscimos do Pai, eles vêm para ficar e frutificar. Porque eles chegam no tempo certo. Eles não chegam antes, né? Então, quem é que abre uma jaca verde e se delicia nessa jaca verde? Pai. Na verdade, vai travar, vai ser rançosa ou qualquer outra fruta. Mas quando você pega ela no tempo certo, parece mel, né? Seja amora, seja dura, né? O gosto aí. Mas, desculpa, você tem um foco naquilo que vai te levar para a eternidade, de conduzir eles a perceberem que esse valor está claro. Né? O meu valor, o meu princípio, o meu foco é compreender os jovens. A gente ouviu de uma jovem que tem se aproximado de Jesus, voltou a Jesus essa semana, inclusive, né? E, poxa, dava para perceber nos olhos e no falar aquela sensação de que eu quero pertencer. Eu estava um pouquinho sem estar junto e aquilo ali não me satisfez, não me preencheu. Eu quero voltar. Eu quero cantar esse Jesus. Eu acho que falta, né, algumas coisas para que esses jovens eles possam dar esse estalo e perceber essa verdade, né, pastor? É verdade. Assim, a gente está falando, né? O tema é relacionamento espiritual do jovem cristão.
Isso. Dentro desse tema, a gente pode falar muita coisa, mas esse tema, ele só pode ser explorado se houver um entendimento do que é o reino espiritual. Né? Eu entendo, eu aprendi uma coisa, Cris, assim, o reino espiritual, ele é mais real do que o reino material. Eu creio nisso também. E eu aprendi uma coisa, que o céu existe e o inferno também. E a minha consciência me diz assim, se eu me afastar dos caminhos do Senhor, eu morro. Eu não sou louco de abandonar o meu Jesus e ir para o mundo, viver e experimentar coisas que só vai durar uma noite, um momento, e perder uma eternidade. Porque vai chegar um dia que eu e você e todos irão comprovar de tudo isso que é pregado. Mas, infelizmente, alguns irão comprovar na glória e outros irão comprovar no inferno. Né? A gente vai estar na glória dizendo, eita, glória a Deus, porque eu tomei a decisão certa. Então a gente vai estar num lugar bom, mas quem estiver num lugar ruim vai dizer, meu Deus, porque eu não decidi fazer a coisa certa. A gente vê isso na história do rico e Lázaro, né, o mendigo. Né, que o rico morreu e Lázaro também foi para o seio de Abraão, o rico lá no Hades, pedindo a Abraão, pede a Lázaro para molhar o dedo dele aí na gota da água e pingar aqui, porque o negócio está ruim. Então a gente precisa entender que a gente não pode brincar. Para, esse Jesus de fato está voltando. A gente não via tempestade, terremoto, neve, granizo, agora chuva de gafanhoto, chuva não sei de quê. Então a gente tem que parar de fantasiar, achar que o evangelho é um conto de fadas e entender que o evangelho é uma oportunidade de conhecer Jesus, aquele que a gente vai casar, porque nós somos a noiva, né? Pela eternidade. E aquele que vai nos levar para a eternidade. Então, eu fico... Se eu disser a você que não vem seta na mente, que a tentação não bate a porta, isso eu vou estar mentindo, porque isso acontece com todo mundo. Mas existe uma música de Thales, né, que Thales diz, todo dia o pecado vem, me chama. Mas eu escolho quem? Eu escolho Deus. Porque eu sei que se eu não escolher Deus, eu vou morrer. E outra coisa, a gente se alimenta de manhã, de tarde e de noite. A gente se alimenta de manhã, de tarde e de noite. Né? Esse alimento ele é necessário para que o teu corpo, o nosso corpo, ele fique de pé, saudável. Olha o meu apóstolo aí falando aí, ó. Pode ser o meu apóstolo. Amém. Então, seja bem-vindo, apóstolo. Parabéns também, viu? Parabéns, né? Parabéns, apóstolo. A gente se alimenta, então a Bíblia diz que existe uma luta entre a carne e o espírito. Né? Então, quem é que vai vencer essa luta? É quem mais a gente alimentar. Se você alimenta a carne vence. Se você alimenta o espírito vence. Então, quanto mais você alimenta o espírito, mais você se aproxima de Deus e mais você fica íntimo de Deus. E quanto mais a gente busca a Deus, mais a nossa fraqueza é revelada diante dele. E ele vai nos mostrando aonde nós precisamos melhorar. Ele não nos deixa, né? Lá na 1 Coríntios 13, ele diz que não vai permitir que a situação seja maior do que a qual a gente não consiga suportar. Né? Não vai ser algo sobre-humano, vai ser humano. Mas mesmo assim, ele é fiel, ele vai enviar o escape para que a gente possa suportar, para que a gente possa vencer. Como você falou, todo dia, né, o pecado vem, todo dia as sugestões
elas vão vir, vão chegar para fazer com que a gente fique com os olhos embaçados, para fazer com que a gente não acredite num amanhã melhor, para fazer com que a gente não creia que todos os nossos irão sim ter direito à bênção da salvação e que nós seremos instrumentos úteis na mão do Pai, do Senhor Jesus, para poder abençoar os nossos familiares, cuidando daqueles que estão dentro de casa, para poder a gente ter experiências e cuidar daqueles que o Senhor vai enviar a nós, daqueles que estão lá fora e que carecem de conhecer essa graça, mas de conhecer de uma forma que quando olhem para a gente, vejam que existe o quê? Um relacionamento de intimidade. E que esse relacionamento é que vai fortalecer para que você possa perceber daquilo que o Pai tem para cada um. E Deus, ele... É engraçado que o mais interessado em se relacionar é Deus conosco, ao invés de nós estarmos mais desejosos de fazer isso, né? Deus, ele deseja dia após dia. No Éden mesmo é uma prova disso, né? Que Deus, ele descia toda tardezinha para ter com Adão, conversar com Adão, se relacionar com Adão. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Esse andou representa intimidade, relacionamento. É verdade. A Bíblia diz que Moisés falava face a face com Deus. Isso indica o quê? Intimidade, relacionamento. E o jovem precisa querer isso. O jovem precisa entender que os nossos super-heróis estão aqui, dentro da Bíblia. Os nossos exemplos estão dentro da Bíblia. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores. Então vamos ser imitador do apóstolo Paulo, vamos ser imitador de Jesus, vamos ser imitador de Cristiano Breiner. Amém. Então, assim, porque as pessoas querem ter um relacionamento espiritual com Deus, se espelhando em quem não tem um relacionamento com Deus. Como é que pode? E aí começam as complicações, né? Porque eu começo a colocar a minha expectativa no homem. Eu começo a colocar a minha expectativa numa pessoa que está suscetível a errar. Porque a sua natureza, ela vai, enquanto a gente não partir para a glória, ela vai tentar puxar o nosso pé para baixo. Ela vai tentar fazer com que a gente possa ceder. E aí a gente precisa o quê? Matar e nutrir, como você falou, não tem colocado, nutrir o espírito, seja através da oração, da devocional, da leitura da palavra, do seu momento de intimidade com Deus, que vai te fortalecer a ponto que você começa a perceber as artimanhas do diabo, porque ele não é criativo, né? Ele não é criativo. Nosso Deus é criativo, mas ele não é, ele é criatura, né? Uma criatura falida, vencida, com a cabeça esmagada pelo nosso leão da tribo de Judá. E eu preciso aprender a me apropriar disso, de tal forma que eu consiga andar vendo, não o que eu estou vendo, mas andar no que eu estou crendo, caminhar de acordo com o que eu creio e com o que está escrito. Porque aí vai ser muito mais fácil de ver que não é o que eu estou vendo ou o que eu estou sentindo. Né? Como tantas pessoas às vezes confundem os sentimentos e acabam tomando decisões baseadas nos sentimentos. E a palavra diz para a gente cuidar. Nosso coração ele é desesperadamente corrupto, né? E enganoso. E ele procede. Né? Então, assim, eu preciso estar muito bem esclarecido nos termos para que eu possa dar passos e consiga estreitar esse relacionamento. E para que ele possa desenvolver e atrair outras pessoas. E talvez, pastor, eu tenha só entrar um pouquinho no sentido assim, Paulo ele não conviveu, não teve privilégio dos apóstolos, dos discípulos, na verdade, né? De caminhar com Jesus, de ver presencialmente os milagres acontecendo. Ele não teve esse privilégio, mas ele creu de tal forma, com o coração, de tanto perseguir, né? Saulo, né? E depois do seu encontro ali em Damasco, ele teve uma transformação profunda na mente, que ele cria e vivia, tanto é que ele vivia de tal forma como se Jesus fosse voltar amanhã. Né? Então, essa cultura do amanhã, Jesus volta amanhã, o mestre vê amanhã,
né? Então o templo foi derrubado e em 3 dias foi edificado. Então agora eles sabiam compreender que todo o poder que Jesus tinha sobre a morte também. Então agora vamos viver o quê? Para que a gente possa levar o máximo de pessoas para o Evangelho. E você só vai conseguir, pelo menos eu percebo, que a gente só vai conseguir fazer isso de maneira eficaz através de relacionamento. É verdade. E, poxa, a gente olha hoje, Cris, as igrejas hoje, elas têm bem mais jovens do que antes. As igrejas hoje, elas estão mais povoadas. Tem igreja que tem a sua maior porcentagem de jovens. Então, a minha pastora, ela entrou aí, não sei se ela ainda está, ela diz assim, ó, me diz com quem tu andas, que eu direi se vou contigo. Aí a gente precisa entender, e eu costumo dizer, sabe o quê? Aquilo que não edifica, danifica. Amém. Gostei disso. Aquilo que não edifica, danifica, rapaz. Então, se eu não buscar... Oi? Em todas as áreas, né? Isso, e tipo... Vai danificar em todas as áreas. E outra, se eu não buscar pessoas que me aproximem de Deus, eu vou ficar cada dia mais distante de Deus. Porque, às vezes, a gente é novinho na fé e precisa ser consolidado, precisa ser guiado, né? Precisa ser acompanhado. E esse discipulador, ele tem uma função de estreitar o relacionamento, o nosso relacionamento com Deus. Mas eu e você não vai ficar a vida toda dependendo de alguém que nos leve até Deus, né? Porque isso era no Velho Testamento, e a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo foi rasgado. De alto a baixo. Eu e você tem acesso livre a um relacionamento com Deus. E eu fico imaginando, sabe o quê? Quando Deus falou com... Você falou aí de Saulo. Quando Deus falou com Saulo no caminho de Damasco, meu irmão, que voz! Ele temeu e tremeu. Essa voz, ela está disponível para mim e para você. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ouvi, você me conhece, eu ouvi essa voz lá onde a gente trabalhava, né? E eu digo, meu Deus, é real. Né? Deus é real, Deus fala, Deus não fala só com louvor, Deus não fala só com a palavra, mas Ele fala como Ele falou com Saulo, Ele fala com Moisés lá no monte, né? Ele fala como Ele falava com Jesus, Ele fala como Ele falava com os profetas. Ele é muito real, esse Deus é algo extraordinário, e a gente precisa vibrar com isso, a gente precisa enlouquecer, porque as coisas, Paulo diz que as coisas de Deus para o mundo é loucura. É loucura. Então, se você e eu não entender que as coisas de Deus são poderosas, a ponto de confundir o entendimento humano, significa que eu e você ainda estamos distantes de um relacionamento com Deus. Mas quando eu e você começa a acreditar nas loucuras da Bíblia, aí significa que eu e você está se relacionando com Deus. Você está no caminho certo, né? Está pronto para poder viver experiências novas e maravilhosas. Porque os discípulos, os apóstolos foram tudo chamados de doido. E hoje, aí as pessoas olham para a gente, né, e dizem, poxa, fulano está desempregado, mas não para de rir. Fulano perdeu dinheiro, não para de rir. Aí diz, esse cabo é doido, como é que um cabo acabou de perder um ente querido e está rindo? É porque as coisas de Deus, irmão, a gente crê nela. Porque quando a gente tem a certeza que Jesus está no barco, vem a tempestade, mas a gente tem a certeza que vai chegar do lado, né, Fábio? Isso. Vai chegar do outro lado. Se vai chegar nadando, agarrado com um pedaço de tábua, né, com uma boia, mas você vai chegar do outro lado e vai viver isso aí. Não é verdade? É isso mesmo.
A gente tem que parar de ser moderninho. O jovem hoje, ele tem que parar de ser muito moderninho acerca da expressão do sentimento que ele sente por Deus. Tem gente que tem desejo de gritar, de chorar, de se apaixonar, de pregar, mas a vergonha impede, o medo impede, né? É uma opressão tão grande, né? E ele esquece, o jovem hoje valoriza mais as palavras negativas do que as palavras positivas. E eu quero pegar esse gancho da palavra positiva, pastor, que já está aparecendo aqui o sinalzinho, daqui a pouquinho a live vai estar encerrando, né? E assim, eu estou com o coração assim, sabe? Eu estava com expectativa, e minha expectativa em Deus foi superada. Eu sei que glória! Deus é um abraço, né? Quero que você conheça a nossa juventude aqui também. Espero que Deus vai estar junto o mais breve possível, né? Mas eu queria que você deixasse uma palavra, né, para os jovens, nossos jovens que estão ouvindo aqui, os nossos aqui, os seus, que na verdade não são nossos. O Senhor vem a nós para que a gente possa estar ajudando eles a estar mais parecidos com Jesus, né? Mas que você uma palavra para eles, né, para quem está vendo, né? E olha, encerrando esse momento, porque a gente tem 2 minutinhos para finalizar. Lá no livro no Salmo, né, capítulo 1, o versículo 1 e o versículo 2 diz assim, ó: bem-aventurado o varão, né, que não anda segundo o conselho dos homens, dos ímpios, nem se detém, né, na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nele medita de dia e de noite. Aleluia. A gente tem que entender que nós somos separados, né? Pedro, lá no livro de 1 Pedro, ele escreveu dizendo, olha, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido e adquirido por Deus, retirado das trevas para a maravilhosa luz. A gente é muito precioso para estar jogando o nosso tempo fora e se misturando com quem quer nos tirar de uma intimidade com Deus e impedir que a gente se relacione com Deus. A gente precisa, esse jovem precisa se valorizar. Não é fazer acepção de pessoas, é andar com quem vai te levar, vai te elevar a Cristo, vai te impulsionar a Cristo, vai te conduzir a Cristo e vai fazer você purificar os teus caminhos. A gente precisa ser radical com o pecado, irmão. José saiu correndo diante da mulher. Se ele fica, ele cai. Então a gente tem que correr, fugir da aparência do mal, resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Então, a gente tem um caminho aí, toda a recomendação aí para fugir, para se esquivar e para se santificar. E para finalizar, né, a Bíblia diz que de santo, porque eu, teu Deus, sou santo, porque sem santidade ninguém verá a Deus. É verdade, pastor. É uma luta constante. É verdade. E é um preço que todo mundo pode pagar, porque se outros homens e mulheres tiveram esse privilégio, pagaram o preço, porque aquilo que a gente não consegue fazer, Cristo fez na cruz. Então o restante agora a gente consegue dentro do relacionamento com Ele. É verdade. Tá acabando já, né? Tá acabando. Já tá dando aí um tchau, né? Obrigado, pessoal, que participou aí. Obrigado. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nosso desejo, pastor, era abençoar. E a gente tem certeza que os que estiveram aqui eram os que precisavam ouvir essa palavra para que de alguma forma pudessem estar mais próximos, se relacionando com o Pai. Um forte abraço para você, para a pastor Cíntia. Obrigado, pastor Paulo, por ter liberado você, apóstolo. Amém. Manda um abraço para ele, parabéns, né? Foi o aniversário dele. E Deus está abençoando o seu ministério, aquilo que Deus tem confiado para você. 3 segundinhos, viu? Amém. Que Deus abençoe. Igreja Batista da Vitória.
Vou aí conhecer vocês. Que Deus abençoe aí essa igreja avivada aí. Esse nome é profético. Esse nome aí é profético, né?